Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa gravação, nossa aula. Já oramos como é costume. E, mais uma vez, graça e paz. Graça e paz a todos. Amém, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Hoje é o nosso 7º dia de aula de História dos Avivamentos. Como eu mencionei, todas as nossas aulas são gravadas. Nós, semana passada, falamos sobre Wesley e paramos na metade da matéria de George Whitefield. E hoje nós estaremos trabalhando em cima também de George Whitefield, de Jonathan Edwards, e também falaremos um pouco sobre os avivamentos norte-americanos. Dentro da pauta de hoje também eu quero falar sobre alguns movimentos que nascem dentro também do protestantismo. Por exemplo, os pietistas, os próprios puritanos, os anabatistas, que eles nascem também, eles retomam dentro do protestantismo, mas eles são bem curiosos, eles estão também antes, muito tempo antes. Então, vou fazer um apontamento também sobre eles, e assim a gente vai estar hoje trabalhando sobre esse material. Teremos hoje e teremos mais 3 aulas, e assim fecharemos essa matéria, tá bom? Então, com a aula de hoje, faltam 4 encontros. Maravilha, meus irmãos? Então, hoje, nós estaremos trabalhando bastante sobre George Whitefield, e enquanto eu estudava um pouco sobre ele, para passar para vocês, eu achei muito interessante que eu até indiquei para os irmãos a obra que realmente sacudiu a vida dele, e até mandei no grupo, e vou estar mostrando aqui o livro, pelo qual George Whitefield teve eu diria, uma retomada na sua vida espiritual. E depois eu também vou, dentro ainda de George Whitefield, eu vou falar sobre um irmão que também era que foi alguém que influenciou demais na vida dele. Eu mandei já para vocês no nosso link da classe, o artigo, mas eu queria também fazer alguns apontamentos. Então, hoje, enquanto formos trabalhar sobre George Whitefield, eu vou estar destacando esses outros 2 irmãos que influenciaram demais a vida desse grande avivalista. Um, que fez ele repensar sobre o novo nascimento e realmente ter ali eu diria, uma experiência com Deus de ter nascido de novo. E o outro, que não é muito conhecido, que não foi muito citado, mas que é um irmão que fez uma série de comentários do Velho Testamento e parou ali no Novo Testamento, porque depois disso ele veio a óbito, mas que, segundo alguns estudiosos, foi o grande influenciador do ministério de George Whitefield. Então, hoje vai ser muito interessante esse material, porque a gente vai, ao mesmo tempo, falar desse grande avivalista, mas, ao mesmo tempo, também eu quero hoje trazer assim uma abordagem mostrando que um grande avivalista, ele não faz a obra sozinho. Mesmo que Deus use ele como um arauto, mesmo que Deus use ele como um atalaia, ele foi ministrado por alguém, ele foi auxiliado por alguém, ele foi influenciado. Nós sabemos aqui que Carlos Wesley e John Wesley foram aqueles patronos que descobrem Whitefield, que ajudam Whitefield, e que Whitefield, num primeiro momento, até ajuda Wesley, John Wesley e Carlos Wesley, nesse trabalho da pregação ao ar livre. Então, percebam que a obra de Deus ela é feita no colegiado. Nós não somos autônomos. Nós vamos trabalhando, sendo aperfeiçoado na irmandade. É um que nos abençoa, e é por meio daquela bênção que Deus dá por meio do irmão, a gente se torna bênção. De repente, o mundo vai conhecer algumas vozes. Quando eu me refiro ao mundo, é até mesmo o povo de Deus. A gente vai ver um Billy Graham sendo usado por Deus. No entanto, a gente não imagina quem foram os patronos de Billy Graham, quem foram os mestres de Billy Graham, quem foram os professores de Billy Graham. Em outras palavras, né, é tão lindo ao saber isso, de tudo isso, porque
A gente não sabe o que Deus vai fazer por nosso intermédio. Se nós seremos formadores de grandes vultos, se nós seremos os vultos que outros grandes homens de Deus nos ajudaram a lapidar, uma coisa é certa, né? Uns lançam a semente, outros regam, mas o crescimento sempre vem do Senhor. E a gente não sabe, né, mencionar na exatidão como Deus faz tudo isso. A gente acaba vendo aquilo que a história registra, mas o reino de Deus é muito maior do que tudo isso, né? Do que aquilo que a história consegue registrar, do que aquilo que se consegue se perpetuar. Que nem na aula passada, né, nós falamos sobre avivamento metodista, porque de fato John Wesley ele teve mais tempo, ele fez mais obras e essas obras foram perpetuadas, tiveram um legado. Então, John Wesley é um grande vulto, mas ele foi também educado debaixo de alguém. Então, para a gente começar hoje essa aula, porque o slide vai ser bem contundente sobre essa parte da conversão de George Whitefield, eu queria ler dois textos, Romanos 5:1 e Romanos 8:1. Quem achou, pode ler para nós, Romanos 5:1 e Romanos 8:1. Qual que é? Romanos 5:1 e depois Romanos 8:1. 8:1. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Não há nenhuma condenação. E agora o 5:1, Júlio? Justificado pela fé, tem o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia de novo, dá uma falhadinha. Justificado pela fé, tem o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso? Que versão que você está lendo? Não, eu só lembrei. Ah, tá. Aqui está faltando algumas palavras. É, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. isso. Você deu a síntese, né? E o 8:1 é, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Meu favorito, esse texto, Romano 8:1, é meu favorito. Olha aí, olha que interessante, Júnior. E por que eu fiz questão de ler esse texto, irmãos? É da nossa natureza nos perder com a gente mesmo. Pode ver que George Whitefield, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre ele, durante aquele período em que ele participava do Clube dos Santos, eles eram muito religiosos, muito piedosos, mas a fé deles estavam baseadas em obras, mesmo numa igreja protestante. Pouco tempo tinha se passado, a igreja já era estabelecida, as virtudes cristãs já eram algo conhecido e ensinado, eles já frequentavam a igreja, já jejuavam 2 vezes por semana, se preparavam aos sábados para o domingo, e sem que a gente perceba a nossa autojustiça, a nossa autopiedade, ela acaba criando em nós a autorredenção. E quando a gente tem autojustiça, quando a gente tem autopiedade, a gente já está substituindo algo que a graça de Deus fez por nós. E aí onde entra agora George Whitefield, e a gente vai dar sequência aqui ao material, e ele vai realmente se converter, vai passar pela experiência de alguém nascido de novo. E aqui, meus irmãos, deixa eu até fazer menção de algo. Eu quero acreditar que, segundo os propósitos e desígnios de Deus, a gente vai encontrar pessoas que vão ter uma experiência pelo novo nascimento nos lugares mais variados. Eu sei que isso é complexo, é difícil. Eu me lembro que nos dias de seminarista, quando algum professor meu dizia isso, eu olhava assim meio desconfiado, mas depois dos meus praticamente quase que 35 anos de conversão, eu percebo que realmente Deus tem muitos filhos em muitos lugares que realmente passam pela porta em Cristo e tem uma experiência do novo nascimento e é uma coisa magnífica, né? E quando eu falo isso, eu estou falando
das igrejas mais variadas. Então, assim, não quero entrar muito nos detalhes agora, mas é possível conhecermos filhos de Deus espalhados aí nos ministérios que a gente até desconsidera, nos grupos que a gente até fala, não é possível, não é possível que tenha um crente ali. A gente pode se deparar com um filho de Deus. E também, ao mesmo tempo, o oposto é verdadeiro. Nas linhas mais conservadoras, mais ortodoxas, nas igrejas mais sérias, a gente pode ter apenas, eu diria, cristãos nominais. E eu sei que isso é difícil para a gente admitir, mas pastoreando há algumas décadas já, a gente vê isso. É que muitas vezes dentro da nossa igreja tem pessoas que estão ali durante tanto tempo que ainda não nasceram de novo. Então, essa matéria, ela é uma matéria que nos sacode as nossas estruturas, sacode-nos para a gente fazer uma autoavaliação de nós mesmos, e quando a gente começa a ver a vida desses grandes vultos de Deus, como chama o nosso irmão, como que é o nome dele? Orlando Boyer, os vultos do grande avivamento, a gente fala, meu Deus, faz de novo e me ajuda a seguir esses passos desses grandes homens de Deus, tá bom? Então, a gente tinha parado no meio do slide de George Whitefield e vamos continuar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude a passar pela porta, né, e sermos cristãos genuínos. Beleza? Ok. Vamos lá. Aqui é George Whitefield pregando, né? Nós paramos exatamente aqui. Ele, né, esse é o material de George Whitefield. Falamos sobre o primeiro grande avivamento, demos uma síntese da vida dele, falamos um pouco da história dele, dos pais, da situação em que ele entra na universidade, falamos do Clube dos Santos, que Charles Wells vai até ele, porque ele era aqueles alunos que não podiam se dirigir a palavra aos outros alunos mais elitizados, ele fazia parte daqueles alunos que serviam aos demais alunos mais ricos, e então aí chegamos e paramos nesse ponto aqui. Quem quer ler para nós? Influência de Squelga. Professor, Oi. naquela época as viagens continentais só poderiam ser feitas de navio, né? Sim, sim. Avião é desse século que passou, né, Gil? Lembra? Isso mesmo. Avião só foi depois de Santos Dumont, né? E dos É que irmãos americanos. ele nasceu ali na Inglaterra, né? E aí, mas o fim dele, a morte dele foi nos Estados Unidos. Mas ele nasce em 1714 até 1770, né? Ele morre em 1770. Então, é só avião, só barco e olha lá, né? Não poderia ser feito de outra forma, só navio. E mesmo assim, era um sacrifício, né? Mayflower, era um navio, Titanic. Não, isso daí é agora também, no século passado. Então, né? Já é mais moderno, já, né? Século XX. Século XX. Então, influência de Squelgal. Quem pode ler para nós? Vou ler. Whitefield ficou mais Desculpa, pode ler. aqui, né? Ficou mais e mais consciente do seu anseio interior, conhecer Deus de forma íntima e verdadeira. Eu não sabia onde recorrer. Ele lia com voracidade e finalmente achou um livro antigo, escrito por um escocês desconhecido, o reverendo Henry Squelgal, titulado A Vida de Deus na Alma do Homem. Neste livro, ele descobriu que todas as suas boas ações, que pensava estarem conquistando-lhe o favor de Deus, não tinha valor algum. O que precisava realmente era Cristo ser formado dentro dele, ou seja, nascer de novo. Glória a Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui, Júnior. Parece bobeira isso que a gente acabou de ler, irmãos. Mas quantas são as vezes que nós associamos o novo nascimento às práticas? A assiduidade do irmão à igreja. Eu sei que a igreja é fundamental,
Não tem como ter vida sem comunidade. Mas quantas são as vezes que a gente se pega querendo fazer querendo viver um cristianismo de obras, né? E aqui é uma palavra simples, mas isso é muito real. Então, eu, inclusive, hoje publiquei aqui para vocês esse material. Vou até compartilhar agora, que eu achei esse livro na Amazon e em outro lugar também. Então, depois vocês deem uma olhada, que eu achei muito, mas muito interessante. Olha só, tá aqui, deixa eu compartilhar com vocês, é esse livro, que eu não tenho, mas eu vou providenciá-lo. A Vida de Deus na Alma de um Homem. Henry Scougal, né? Eu achei interessante, tá bom? Então, esse material sacudiu a vida do nosso querido irmão. Vocês percebam que, porque eu quero hoje dar um destaque aqui aos nossos irmãos. Oi? Vou adquirir depois. Joia. Porque eu quero dar um destaque aqui aos nossos irmãos, que muitas vezes a gente não conhece, né, muito bem, e que talvez o mundo nunca tenha mencionado. Eu quero acreditar, irmãos, que Deus faz isso de propósito. Assim como esse reverendo Henry escreveu esse livro, ele não era conhecido, e esse livro chegou até Whitefield e fez com que Whitefield se voltasse às Escrituras. Perceba, nós não estamos colocando esse livro, nem esse material, no pé de igualdade das Escrituras, não. A revelação, ela é única. No entanto, percebam como Deus usa pessoas. Para quê? Para abrir os nossos olhos com relação à revelação. Muitas vezes nós estamos presos em algum critério humano, ou mesmo religioso, e ali há como uma venda que nos impede de contemplar uma doutrina. Eu quero acreditar que esses homens de Deus foram também guiados por Deus, foram, como nós aprendemos em teologia, iluminados pelo Espírito Santo, para escrever uma obra, deixar um texto, pregar uma mensagem, e aquela mensagem, pelo poder do Espírito Santo, vai despertar o ouvinte ou o leitor ao ponto dele se confrontar com a verdade, e a verdade de Deus vai ser esclarecida. Ele foi o que aconteceu com Whitefield. Então, nós poderíamos dizer que o gatilho do ministério de Whitefield se deu aqui, por esse livro. Então, em outras palavras, Whitefield, é óbvio, irmãos, é Deus trabalhando na nossa vida. Deixa eu fazer aqui um apontamento, que isso é muito importante. Eu não quero aqui nem ir para um exagero, nem de um lado, nem do outro, mas presta bastante atenção no que eu vou dizer. Deus escolheu nos usar como instrumento. Guardem isso. Quem vai ser usado por Deus no projeto do reino? Quem ele desejar. Um irmão, uma irmã, um pastor, um missionário, um grande erudito, não importa quem. Deus vai se revelar, na grande maioria das vezes, por meio de algum irmão. E esse irmão vai ser um vulto de Deus na nossa vida para nos despertar a algo. Tudo é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Naturalmente, aqueles que se destacam diante do mundo e diante do reino de Deus, esses são os instrumentos que Deus quis usar mais. Mas, mesmo no caso de Whitefield, que foi um grande avivalista, esse reverendo Henry foi um instrumento, foi um gatilho. Então, fica aqui, né, essas palavras, porque nunca subestime um professor de escola bíblica, nunca subestime um irmão da igreja que é piedoso, nunca subestime uma irmã que muitas vezes ela não foi uma irmã erudita, ela foi uma irmã simples, mas é por meio da vida de piedade dela, o exemplo de vida dela que ateou fogo em nós para que a gente tivesse um posicionamento mais zeloso. Eu me lembro ao ler histórias da igreja da Coreia, do Davi Yong-soo, que depois veio a ser Po Yang-soo, que depois veio a ser Davi Yong-soo, que ele fala muito sobre a sogra dele. A sogra dele falava, vamos orar. E ela sacudia ele na oração. E ele começou a orar e mobilizou uma comunidade de oração.
e fez aquilo que a gente conhece como a maior igreja do mundo. Ou seja, a sogra. Então, irmãos, não subestime, porque muitas vezes a gente fica esperando que Deus fale conosco por meio dos grandes vultos. Os grandes vultos falarão conosco. Mas muitas vezes, irmãos, pode ser uma mensagem de um pastor, pode ser uma cruzada evangelística, pode ser um hino, pode ser numa aula de teologia, pode ser numa abertura de um culto, pode ser por meio da experiência de vida, o testemunho da vida. Deus pode fazer grandes coisas e desarmar gatilhos maravilhosos na nossa vida por meio de alguém que a gente nem imagina, tá bom? Falo isso porque aqui, na vida dele, foi esse instrumento, tá joia? Então vamos lá. Júnior, continua lendo para nós, por favor. Ok. Scougal ensinou que a essência do cristianismo não é a execução de obrigações exteriores, nenhuma emoção ou sentimento que se pode ter. A verdadeira religião é a união da alma com Deus, participação na natureza divina, viver de acordo com a imagem de Deus desenhada sobre nossa alma, ou na terminologia do apóstolo, ter Cristo formado em nós. Whitefield aprendeu desses ensinos a maravilha que é Deus querer habitar no nosso coração, realizar a sua obra através de nós. Quão profunda e admirável é a graça que torna possível a vida de Deus habitar na alma do homem. Olha só, coisa linda, não, irmãos? Continua para nós, Júnior, por favor. Este livro maravilhoso, porém, acabou deixando Whitefield quase enlouquecido. Ele não sabia como nascer de novo, mas começou a buscar essa experiência com todas as suas forças. Deixou de comer excesso de alimento e dava o dinheiro que economizou com isto aos pobres. Usava roupas remendadas e sapatos sujos. Passava a noite inteira em fervorosa e suada oração. Não falava com ninguém. Para negar a si mesmo, abandonou a única coisa de que realmente gostava, que era o clube santo. Começou a ir mal nos estudos e foi ameaçado com expulsão. Seus colegas o acharam completamente pirado. Orava ao ar livre, no relento, mesmo nas madrugadas mais gélidas, até que uma de suas mãos ficou preta. Finalmente ficou tão doente, enfraquecido e magro que não conseguia nem subir a escada para sair do quarto. Tiveram de chamar o médico que o confinou à cama por 7 semanas. Perceba, irmãos, ele teve aqui um momento de crises, ao mesmo tempo de descobertas, né? Percebam que o desejo dele era nascer de novo, e ele não sabia como fazer isso. Por isso que ele pratica certas coisas, se despreende de outras, para quê? Para tentar nascer de novo, ao ponto dele ficar aqui tão fraco e doente, e os seus companheiros, né, chegarem até a achar que ele estava realmente desequilibrado, né? Fala, Júnior. Se fosse um ano. Sim, mas isso muitas vezes acontece também, e Deus permite, porque é como se Deus estivesse ensinando o seu servo o quê? A entender que existem coisas que é Deus quem faz por nós. Então, tem pessoas que aprendem com mais doçura e outras vão aprender com mais, eu diria, com uma experiência mais dolorosa. Por que isso acontece? Esses são os mistérios de Deus, né? Então, continuando aqui, meu irmão, por favor. Aqui é ele pregando, né? Experiência do novo nascimento, de novo nascimento. De forma surpreendente, foi nesse tempo de descanso e recuperação que sua vida finalmente foi transformada. Ele ainda mantinha um tempo devocional com Deus, de acordo com as suas forças. Mas agora começou a orar de forma mais simples, deixando de lado todas as suas ideias e esforços, e tentando realmente escutar a voz de Deus. Certo dia ele se jogou sobre a cama e clamou: "Tenho sede." Foi a primeira vez que havia clamado a Deus em total incapacidade e insuficiência. Foi a primeira vez em mais de um ano que sentira alegria. Neste momento de total entrega ao Deus Todo-Poderoso, o pensamento novo penetrou seu coração. Jorge
Você já tem o que pedir, você já tem o que pediu. Você cessou suas pelejas e simplesmente creu e agora nasceu de novo. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Percebam que ele precisou passar por toda essa experiência e olha como Deus é paciente com seus filhos. Deus não desiste de nós. Deus, ele insiste conosco. E aqui podem ver que no slide deixam algumas palavras que são bem contundentes. Sentir sede de Deus, a incapacidade e insuficiência dele próprio e a entrega incondicional. E aí, naturalmente, foi quando ele compreendeu que Deus estava dizendo para ele, olha, pronto, você chegou lá. Era isso que eu precisava de você. Eu me lembro de uma história que o meu professor de seminário disse e que aplica bem esse caso. Ele disse e contou uma ilustração dizendo que muitas vezes o habilidoso bombeiro ou habilidoso salva-vidas, quando ele vê uma pessoa em alto mar que está ali se afogando, quando o salva-vidas não dá um golpe para que a pessoa de fato desmaie, ele espera que aquela pessoa que está num desespero muito grande até se permita ficar quase que em estado como se diz, de afogamento, que é o momento em que inconsciência. de inconsciência, exatamente, obrigado, Gil. Porque nesse instante de inconsciência é a hora que ele pode, de fato, salvar. Por exemplo, né, um salva-vidas, com toda a sua experiência, ele também tem as suas limitações. Se ele vai salvar um homem muito grande, muito forte, no momento que aquele homem está desesperado, na forma que aquele homem o abraça, o segura, é bem possível que morram os dois. Então, nas experiências desses homens experientes, salva-vidas bem experientes, eles têm várias técnicas, né? E eu me recordo que o meu professor no seminário dizia que Deus, ele permite, na nossa caminhada, que a gente muitas vezes se encontre assim. Quando a gente desfalece, é a hora que ele vem, e aí ele mostra toda a sua glória. Creio que foi algo que aconteceu com Whitefield. Enquanto restava uma fagulha de força nele, Deus ainda deixou com que aquela força permanecesse, e quando a última chama da força ela se apagou, aí veio a hora que Deus pôde dizer para ele, bom, Jorge, você já tem o que pediu. Você cessou suas pelejas e simplesmente creu, e agora nasceu de novo. Em outras palavras, por que Deus faz isso, irmãos? Porque essa é obra divina. Novo nascimento não é fruto da nossa persuasão. É como nós, a vida toda, como ministros, professores, obreiros, fazemos. É muito fácil a gente se perder nisso. Nós somos úteis a alguns, fazendo com que eles cresçam na caminhada, fazendo com que eles também teçam a nós elogios, e de repente, se a gente não tomar cuidado, nós nos sentimos melhores do que somos, porque a pessoa diz, como você é especial, pastor, como você é especial, irmão, sem você, e etc. De repente a gente começa a achar que de fato é fruto nosso tudo isso, e não é, é a graça de Deus passando por nós só somos meros instrumentos. Eu sei que nos dedicamos, que nós nos consagramos para que haja de fato um fluxo divino entre Deus e aquela alma, mas a gente é só um canal, a gente é só uma ferramenta. É como um outro amigo, certa ocasião, também ilustrou muito bem. Um pai estava desenhando na sua tábua e ele foi pegar um lápis e o lápis estava sem ponta. Aí ele foi pegar outro lápis, o outro lápis, a ponta estava quebrada. E ele foi descartando. Quando ele pegou um lápis que a ponta estava da forma que ele precisava, ele completou o desenho. Nós só somos lápis. O que Deus requer de nós é que estejamos apontados. Só isso. Somente apontados. Porque na hora que ele pegar com a sua suprema mão, ele vai fazer o que ele bem desejar. Então, Whitefield aprendeu que, na realidade, a insuficiência tem que fazer parte da nossa vida. A incapacidade tem que fazer parte da nossa vida. Porque isso é crer em Deus. É Deus que faz algo em nós. Né? Então, é muito interessante esse material e é muito forte. Né? Então,
Pode ler, Júnior, continua para nós. Foi tão simples, tão absurdamente simples, ser salvo por uma oração tão singela, que o Whitefield começou a rir. E assim que riu, as comportas dos céus se romperam e sua vida foi inundada por gozo indizível, cheio e transbordando de grande glória. Glória a Deus. Só um minutinho aqui, olha que coisa linda, irmãos. Pela primeira vez na vida dele, ele experimentou o gozo. Gozo oriundo da fé. Que fé? Essa fé, como foi Abraão, que foi creditado na vida dele. Não era a capacidade, não era a intelectualidade, não era a dramaturgia, não era a técnica, porque perceba, eu quero acreditar que George Whitefield precisou dessa experiência porque ele era muito, mas muito competente. Ele veio de uma família, como aprendemos na aula passada, onde o pai dele tinha os grandes salões de teatro, ele gostava de teatro, ele faltava nas aulas para ensaiar as peças, e no colégio, na escola, ele se destacava. Então, possivelmente, se George Whitefield não tivesse passado por essa experiência, ele seria mais um religioso, repleto de performance, mais oco de espírito. Então, eu quero acreditar que o oleiro supremo só estava permitindo com que o vaso se quebrasse totalmente para que ele entendesse que somos vaso e é Deus quem faz de novo, né? Então, essa experiência dele realmente é algo magnífico. E no livro do Orlando Boyer, assim como outras biografias, a gente vê tudo isso sobre ele, tá bom? Continua, Júnior, por favor. Remete também aquela questão de a pessoa ter o currículo para poder pregar, lembra? Ser um bacharel, porque se fosse leigo não poderia, igual você falou, John Bunyan pregava muito, e não tinha, era um ferreiro, simples ferreiro. Sim, né? Exatamente. Você vê, e Deus faz isso de propósito para mostrar que a obra dele não é igual às obras humanas, né? Que ele faz como ele quer, mostrando a supremacia dele na igreja, no reino, na vida. Né? Joia. Continua para a gente, por favor, Júnior. Sua aparência exterior ainda era de um universitário doentio e fraco, porém a carreira do maior evangelista do século XVIII tinha acabado de nascer. Ele ainda levou 9 meses para recuperar fisicamente, mas no seu coração havia só um desejo, compartilhar as boas novas que Jesus Cristo viera aos pecadores e que o pecador só precisava arrepender-se, aceitar a morte expiatória de Jesus e lançar-se espiritualmente nas mãos de Deus. Olha que coisa linda, ele ainda fica vários meses sem recuperar, e ele não ficou desesperado. Por quê? Porque ele sabia que o morrer dele era, que o viver dele era Cristo e que o morrer era lucro. Ou seja, em outras palavras, ele entendeu. Ele tinha um desejo, mas ele entendeu que era a obra de Deus na vida dele. E aqui, continuando, né? Por favor, Júnior. Em sua casa em Gloucester, Whitefield manteve sua vida disciplinada do Clube Santo, mas tudo agora tinha um novo significado. Não era mais para alcançar o favor de Deus ou tornar-se justo, mas para focalizá-lo em servir a Deus. Dá uma pausa aqui. Ou seja, ele pegou aquilo que era bom, tirou a parte mais religiosa, aquilo como eu gosto de chamar de autojustiça, de autorreligiosidade, porque ele não precisava mais alcançar o favor de Deus. Perceba, irmãos, a gente muitas vezes, sem se perceber, a gente ora para alcançar o favor de Deus. Nós vamos à igreja para alcançar o favor de Deus. Ensinamos os irmãos da igreja a alcançar o favor de Deus, e sendo que o favor de Deus já foi alcançado quando alguém de fato entrega a vida a Jesus. Muitas vezes a gente tem atos de justiça para alcançar o favor de Deus, damos o dízimo para alcançar o favor de Deus, temos uma vida ética e moral e até damos o testemunho para alcançar o favor de Deus. Estamos querendo a autorredenção por meio das obras e nem nos percebemos que é isso. Só que agora ele viu que, como ele passou por essa experiência, então ele sabia que agora ele não precisava mais alcançar o favor de Deus, pegou as suas disciplinas, continuou nelas, só que agora com uma nova proposta.
não mais de alcançar o favor de Deus, mas agora de mergulhar na graça e nesse poder, né? Então, olha só o que ele fazia diariamente, e agora eu vou abrir um capítulo extra para essa matéria. Pode ler para nós, Júnior. Só um parênteses aí, por favor, está ligado unicamente à graça, à salvação, né? Não uma questão geral, né? Porque o favor aí é específico para a salvação, né? E sim. Quando muitas pessoas começam a caminhada, eu até me lembro da minha caminhada, a conversão, e dependendo do como a gente absorve ou não absorve o conhecimento, essa consciência de que ele adquiriu, a gente vai nesse frenesi mesmo, de ser ativista mesmo. Ah, não posso faltar, não posso. Tem um lado muito positivo também, como você abordou antes, porque tem aqueles que hoje têm uma alta consciência dessa questão da salvação, que é um favor de Deus, que não é pelas obras, mas também não faz mais nada, banaliza. Tem a frouxidão da graça, que também é errado, né, Júnior? Isso. Ou a graça barata, né? Barata. O antinomianismo, né? Que é aquele que não tem regra nenhuma. Mas é isso aí. Mas, ao mesmo tempo, sem que a gente perceba, a gente gosta de se autorredimir ou ter uma prática autorredentora em busca do favor de Deus nesse sentido da salvação. Não. Mas é nisso que a gente vai amadurecendo. Percebam, irmãos, a nossa caminhada cristã é uma caminhada de crescimento enquanto vivemos, né? Verdade. Então, por favor, Júnior, o último Diariamente meditava numa passagem bíblica que lia em inglês, depois em grego e finalmente no famoso comentário de Matthew Henry. Orava sobre cada linha que lia até que entendesse e recebesse o seu significado e sentisse que já fazia parte da sua vida. Logo fundou uma pequena sociedade que se reunia todas as noites. Olha aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Prestem bastante atenção nesse nome, Matthew Henry. Ou seja, 2 Henrys, né? Percebam que aqui também é o Henry, reverendo Henry Scougal, e agora aqui é o Matthew Henry, comentários de Matthew Henry. Bom, antes de irmos para os comentários de Matthew Henry, aqui é mais uma... Aliás, vamos acabar de ler esse slide. Eu quero dedicar agora uma parte bem significativa ao material de Matthew Henry, tá bom? Agora, prestem bastante atenção nessa questão. Ele meditava numa passagem bíblica. Alguns historiadores vão falar que George Whitefield ele tinha uma prática muito comum de ler a Bíblia de joelhos. Ele lia a Bíblia de joelhos e depois ele orava em cima de cada passagem que ele lia. E enquanto ele ia lendo e orando, percebam, irmão, todas essas passagens acabavam entrando dentro do seu coração e da sua alma. Naturalmente, quando ele ia pregar a palavra, ele pregava como um leão, rugindo poderosamente para a glória de Deus. Por quê? Porque ele não só introjetava as verdades de Deus, mas naquele momento de devocionais, ele conversava com o autor das Escrituras, que é o próprio Deus, e ali nessa comunhão profunda e íntima, ele ia extraindo as verdades de Deus. Como diz aqui o autor, ele lia a Bíblia em inglês, depois ele ia para o texto grego, e finalmente ele ia para o comentário, ou seja, o comentário era a terceira coisa. Mas ele também buscava mais instrução. Alguns comentaristas vão falar dessa relação muito próxima da devocional de George Whitefield. Inclusive, nas aulas de homilética, eu trabalho muito sobre isso, porque muitas vezes nós vamos pregar uma mensagem e aí nós pensamos em tanta coisa e gastamos pouco tempo com o texto. Ora, quem que deve a primazia? É o texto sagrado. Ele deve ser estudado, ele deve ser lido, ele deve ser crido, ele deve ser introjetado. E essa prática de George Whitefield, de orar em cima dele, é maravilhoso, maravilhoso. Porque
Vamos supor que você está lendo um texto mais complicado. Você consulta Deus sobre aquilo, você dialoga com o Senhor, você tira suas dúvidas. E é claro que aqui ele demonstrava também uma humildade, porque ele ia consultar com seus mestres, ele ia consultar com aqueles que já eram referências. E Matthew Henry, só para vocês terem uma ideia, irmãos, ele era um comentário já consolidado entre os puritanos. Era assim, qual é o melhor comentarista dos dias? Era Matthew Henry. Então, eles iam para Matthew Henry, entendeu? Então, assim, eu quero dedicar um tempo aqui, porque eu fiz uma lição de casa hoje, eu quero passar para vocês. Como eu disse no início, irmãos, nunca a gente vai estar sozinho na caminhada, nunca, tá bom? Então, deixa eu só ver aqui uma coisa, Vamos lá, rapidinho agora aqui. Bom, vamos lá. Então, aqui, eu vou dar uma pausa aqui mesmo e vou abrir o outro slide. E aí depois a gente volta para cá, tá? Espera aí. Deixa eu parar aqui. E deixa eu abrir agora aqui o artigo que eu mandei, inclusive, para vocês. Eu estive pegando aqui no seminário JMC esse artigo maravilhoso. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês. Olha que artigo maravilhoso esse. Vamos ler só algumas páginas, mas depois eu indico que vocês leiam tudo, tá? Olha só. Quem foi Matthew Henry? Estão vendo? Breve relato aqui, ó. É um artigo do seminário JMC. Irmãos, esse seminário é especial. Do reverendo José Manuel da Conceição. O seminário JMC, ele nasce como uma extensão dos presbiterianos. Em qual proposta? Se um aluno de uma igreja, se um membro de uma igreja presbiteriana quer ser pastor, ele vai fazer um seminário no Mackenzie. Quando ele se forma no Mackenzie, ele é só um teólogo. Mas para ele realmente ser um pastor, ele tem que fazer o JMC. O JMC é um seminário de teologia livre, que nasce ali por volta da década de 80, e ele cresce, inclusive depois ele até tem cursos de pós-graduação. O nível catedrático é maravilhoso, os professores são realmente muito competentes. E quando o candidato, o aluno, quer se tornar pastor, ou ele faz teologia em qualquer outro lugar e depois ele faz 2 anos ou um pouco mais, dependendo dos critérios de avaliação do corpo docente lá do JMC, ou senão ele vai direto para o JMC, ele faz teologia lá, que é a teologia livre. Ele sendo aprovado, ele traz o certificado, aí ele vai passar por todos aqueles trâmites de sindicância, exame teológico. Então, é um seminário muito bom. Peguem os materiais deles, avaliem, leiam, tem muitas coisas interessantes. E temos esse artigo aqui, que é um breve relato da vida e obra de Matthew Henry, por Alan M. Harnan. Pastor Johnny, graças a Deus, meu irmão. Tudo bem? Amém, bem, e vocês, graças a Deus a todos. Joia. Pastor, já que você chegou aí, consegue ler? Consigo sim. Então, por Vamos favor, faça honra para a gente. Dificilmente há um homem tão conhecido entre os comentaristas bíblicos como Matthew Henry. Desde a publicação de seu primeiro volume, o Pentateuco, em 1706 até o presente, o comentário de Henry foi repetidamente reimpresso, traduzido a outros idiomas, combinado com comentários de Thomas Scott, para formar o comentário de Henry e Scott, ou impresso em formato resumido. Ele tem exercido uma grande influência na formação espiritual de uma multidão de leitores que dele utilizam para devocionais pessoais, ou para preparar-se para o ensino ou pregação. Destacados líderes cristãos como George Whitefield e William Carey testemunharam da influência que receberam dele. Meus irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Dá para vocês imaginar isso? Que George Whitefield
foi influenciado por ele. Então, eu fiz questão de fazer essa lição de casa e de ir atrás de um material. É claro, a gente aqui não vai conseguir, de fato, estudar profundamente todos esses grandes homens, mas, olha só, esses dois grandes servos de Deus, que foi George Whitefield e William Carey, foram influenciados por eles. Então, imagine a multidão de pessoas que não foi abençoada por um irmão nosso que fez comentários. Ou seja, irmãos, como é maravilhoso, e me permita aqui, eu quero ser um pouco enfático, né, nessas palavras. Siga o que o Espírito Santo de Deus deixou para vocês. Não importe se de repente o que você esteja fazendo não seja tão relevante naquele momento. Wesley, ao criar o Clube dos Santos, tinha ali seu irmão e mais alguns outros, e depois veio George Whitefield. George Whitefield passa por essas crises, se afasta do grupo, tem uma experiência com o Henry Scougal, volta para o grupo, ateia fogo no grupo. O próprio Wesley agora é sacudido, porque vocês vão ver já que Wesley e o irmão dele, John Wesley, Carlos Wesley, estavam fazendo uma obra de evangelização agora na América. E o Clube dos Santos estava sem ninguém, precisava de alguém para cuidar. Mas Whitefield, nesse exato momento, estava ali nas suas crises, sendo ministrado pelo outro livro também, de um reverendo pouco conhecido. Percebam, meus irmãos, como eu quero ser enfático. Façam o que o Espírito Santo de Deus sonhou para vocês. Não importem se num primeiro momento vocês têm uma pessoa, se tem uma pequena comunidade, um grupo pequeno, alguns, mas se é realmente Deus te conduzindo aquilo, faça, porque lá na eternidade nós saberemos, de fato, o que realmente realizamos na sua totalidade. Agora, aqui, ao ver esse material, esse breve comentário desse outro nosso irmão, né? A gente vê o quanto uma geração de cristãos, de ministros, foram influenciados. E como eu disse na aula passada, Spurgeon, com muita frequência, falava de Whitefield. Spurgeon foi abençoado, como eu disse na última aula, por dois grandes homens, ou em especial três, John Baxter, George Whitefield e também por John Bunyan. Percebam, irmãos, muitas vezes nós não temos noção da grandeza do que Deus irá fazer, porque a gente fica olhando para os grandes ventos dos nossos dias e Deus está querendo nos treinar com aquele pastor, com aquele livro, com aquele material. Então, assim, e por que eu quero falar aqui, né, no caso, com o material de Matthew Henry? Ele foi fiel naquilo que ele fez. E eu quero acreditar que ele não tinha noção que ele ia ser tão útil e tão usado em gerações futuras. Então, assim, eu confesso que eu não tenho esse material, mas eu quero comprar esses comentários, porque penso eu que também vou ser abençoado, naturalmente. Né? Então, fica aqui essas palavras, porque muitas vezes, né, ou nós desprezamos alguns materiais, ou nós nos sentimos pequenos por termos algumas pessoas ao nosso lado, mas a gente não tem noção do que Deus vai fazer por meio da nossa vida, sendo instrumentos de Deus, né, como foi Matthew Henry, né? Tá bom? Então, continuemos aqui. Vamos lá. Pastor, por favor. Opa, deixa eu pôr aqui na folha. Aonde você parou, pastor? Pastor, acho que eu parei no... Isso, já leu aqui, né? Já tinha lido. Aqui, até pregava seus sermões, né? Não. Não. William Carey. Então, para mencionar o caso de Whitefield, Isso, eu acho que foi aqui isso. Exatamente. Pode ler para nós, por favor. Para mencionar o caso de Whitefield, que pouco depois de sua conversão, adotou a prática de levantar às 5 da manhã. Ajoelhado, ele lia a Bíblia,
em seguida no seu Novo Testamento grego, e finalmente consultava o comentário de Matthew Henry acerca daquela passagem. Posteriormente, a sua pregação esteve intensamente influenciada pela exposição de Henry. Arnold Dellimore chega ao ponto de dizer que de tal modo bebeu dos mananciais da exposição bíblica de Matthew Henry, que muito de sua expressão pública era pouco mais do que o pensamento do grande comentarista, pensamento que havia chegado a assimilar em sua própria mente e alma, e que se derramava espontaneamente, tanto quanto pregava, como quando pregava os seus irmãos. Era capaz de... Seus sermões, perdão. Obrigado. Isso. Era capaz de? Era capaz de recordar citações de Henry e sua lista de regras para o seu instituto em Berseda, na Geórgia, incluía, entre os livros sobre teologia, o comentário de Matthew Henry. Quando escreveu a sua famosa carta a John Wesley sobre o tema da redenção universal, não deu a sua própria explicação de algumas passagens bíblicas, mas remeteu Wesley que lesse aos comentários como Ridgely, Edward e Henry. O seu desejo era que estes tratados pudessem levar Wesley a reconhecer o seu erro. Porque, como nós aprendemos aqui, só um minuto, por favor, pastor. Wesley, ele era um arminiano equilibrado, e já Whitefield não, era um calvinista. Mas perceba, ele não tinha aquela vaidade de querer dizer, olha, eu penso assim, ele dava fonte, dizendo, olha, leia o que o Henry disse, porque, na realidade, os seus textos são especiais. E olha aqui, o que ele está sendo lembrado, né? Que ele, quando citava, falava, era praticamente recitando muito do que ele aprendera com Henry, né? Fantástico, irmãos. Então, continua para nós, pastor? Por favor. Pois não. Mas para a imensa maioria dos leitores, a vida de Matthew Henry é algo desconhecido, e há uma falta de valorização crítica de sua obra e ministério. Ao apresentar alguns de seus sermões, até agora inéditos, é necessário oferecer um breve relato de sua vida e ministério, junto com uma avaliação dele como pregador, assim como comentarista. Olha que interessante, meus irmãos. Talvez, se não fosse pelo carinho e talvez até pela honra que Whitefield dava a ele, vamos imaginar que Whitefield se apropriasse dos ensinos de Matthew Henry e nunca desse a fonte. Deixa eu até fazer uma citação aqui. Certa ocasião, eu estava vendo um pastor que eu acompanhava muito, e certa ocasião eu fiquei assim tão desiludido, porque ele disse assim, irmãos, chegaram para mim e disseram, pô, pastor, mas o que o senhor está pregando é o material de fulano de tal. Não é seu material. E aí o pastor disse assim, alto e bom som, esse pastor, de fato, todo mundo copia todo mundo, estou fazendo a mesma coisa. Eu confesso, irmãos, eu fiquei desiludido, porque uma coisa que eu aprendi, e eu quero passar para vocês, deem as fontes. Quando eu passo para vocês algo sem dar a fonte de quem eu aprendi, para vocês eu posso até passar como alguém que seja muito sábio, mas no fundo, eu estou fazendo um plágio. Estou pegando uma ideia, estou pegando um pensamento e estou dizendo, em outras palavras, isso é meu. Eu admito que no calor da oratória, quem sabe até de uma aula, muitas vezes nós passamos uma informação e nós não lembramos da fonte pelo qual aprendemos aquela informação. Pode até transparecer que aquilo é nosso, mas quando nós temos esse hábito de dar as fontes, isso não nos apequena, meus irmãos. Isso só nos enobrece, porque nós estamos dizendo para os outros, olha, eu aprendi com alguém. E esse alguém foi tão útil para a minha vida que eu tenho certeza que vai ser para a tua. E a gente vai deixando um legado de transparência, que a gente aprende com alguém, e esse alguém foi a pessoa que teve esse viés de originalidade. Porque, irmãos, há de convir comigo que algumas pessoas serão vultos na oratória, outras serão vultos em pensamentos, outras serão vultos em originalidades, segundo a vontade de Deus. Mas no momento em que eu copio algo de alguém, não dou a fonte,
eu acho que eu estou fazendo um papel que não nos compete como cristãos, muito menos como ministro. E Matthew Henry foi divulgado pelo próprio Whitefield de bom grado. Ele não tomou proveito. Por quê? Porque, irmãos, ninguém precisa crescer sobre o outro, né? Então, pensem nisso. Fica aqui esse pensamento, porque eu vejo que o povo de Deus peca, inclusive, nisso. A gente hoje tem que tomar cuidado com relação a esse tipo de coisa. A gente tem que tomar cuidado, porque o irmão que compõe um hino, de repente o outro grupo vai lá e pega e registra os direitos autorais. Quem criou não vai usufruir dos direitos, o outro vai se apropriar. É algo leviano entre o povo de Deus não precisaria viver assim. Eu me lembro que eu estava com o pastor Zé Ribeiro, e o pastor Zé Ribeiro, certa ocasião lá no seminário, fez uma crítica, porque ele viu que lá na classe, numa das turmas, tinha um pastor de uma grande igreja aqui do Alto Tietê. E o Ribeiro disse que ele chegou para esse pastor do Alto Tietê e falou assim: escuta, pastor, eu estou vendo que o senhor já lançou 5 livros. 5 livros. Mas o senhor está pegando esses livros, ideias e cortes de vários autores e não está dando nem a fonte. Isso é plágio, viu, pastor? Isso é pecado. Pastor de uma igreja, de uma denominação séria. E aí o pastor desconversou e não deu nem bola para o Ribeiro. Eu falei: você está brincando, Ribeiro? Você passou por um negócio desse? Ele falou: passei. Na hora que eu notei que esse pastor tinha muitas obras, eu fiquei feliz. Mas ele estava lá como aluno de seminário, mas na realidade ele plagiava, ele pegava partes de vários livros e ele ia copiando as ideias e não dava fonte. Isso daí é roubo intelectual, irmãos. Esse pastor, ele, pelo amor de Deus, ele não pode fazer isso. Mas, aonde estamos? É por isso que precisamos de um avivamento. Amém? Fala, Júnior. Já deu o horário. Deu horário, né? Acabou de... Então, tá bom, meus irmãos, eu quero falar mais um pouco da vida de Matthew Henry aqui, porque, ó, é algo muito legal. Querem fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Pelo que falou aí, parece que ele absorveu demais também o Matthew Henry, né? Ele absorveu demais o Matthew Henry, né, nas suas pregações, né? Porque, se você analisar, eu já vi pessoa que absorvia tanto o pastor, tanto, que ele admirava, que até o andar do pastor ele queria imitar. Eu quero crer que não era para tanto, né? Até porque o Whitefield tinha muita originalidade na sua maneira de se comunicar. Pode ver que ele até começa a fazer coisas que poucos faziam nos seus dias. Ele é mal visto porque ele era um pregador ao ar livre, ele influencia Wesley nessa questão. Wesley também não queria pregar ao ar livre. Então, assim, mas você, Júnior, você ser influenciado por alguém e você ali aprender com aquele alguém, por exemplo, irmãos, não é querendo falar, mas eu, vez por outra, leio John Bunyan. Eu não consigo ficar sem ler ele. Quando eu sinto que eu preciso de algo, eu vou lá para o meu peregrino e para a peregrina. Meus irmãos, é como se minha alma banhasse. Como esse homem marca a minha vida, sabe? E é uma obra apenas dele que eu estou dando assim um exemplo. Então, assim, eu entendo o que você está falando, a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não copiar na sua plenitude, né? Mas, realmente, o que eu quis destacar aqui é como ele foi importante. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário para a gente estar fechando aqui nosso bloco? Não, pastor. Pastor Johnny, Maísa, Wesley? O John Wesley. Tá tranquilo, pastor. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos parar aqui para o nosso intervalo, meus irmãos. A gente volta para o segundo bloco. Beleza? Combinado. Vou parar a gravação. Vamos chuva, hein? E veio chuva, né?